Olá! A teoria geral da prova é, sem dúvida, um daqueles temas que separam quem passa de quem não passa em um concurso. Não tem como fugir. Entender como a prova funciona no processo penal é simplesmente essencial. E aqui nesta nossa análise a gente vai dissecar cada detalhe, ponto a ponto, para consolidar de vez esse assunto. Então vamos lá, vamos começar. O nosso caminho aqui foi pensado para construir o conhecimento em camadas, sabe? A gente começa pelos sistemas de valoração para entender como funciona a cabeça do juiz, depois partimos para os conceitos-chave, exploramos os princípios, que são as regras do jogo, e entendemos a dinâmica da produção da prova. Aí vem o ponto alto, o que mais cai em prova, as provas ilícitas. E para fechar com chave de ouro, vemos como os tribunais superiores aplicam tudo isso na prática. Bom, vamos começar pela base de tudo. Como é que um juiz decide se uma prova vale mais que a outra? Isso não é de qualquer jeito, não. Existem sistemas para guiar essa decisão. E o sistema que o Brasil adotou, ele define todo o nosso processo penal. O sistema que manda no nosso processo penal é o do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional. Mas olha, a palavra mais importante aqui é motivado. O juiz tem liberdade? Sim, claro que tem. Mas não é uma liberdade para decidir com base em achismo ou em algo que ele viu no jornal. Toda e qualquer decisão tem que ser uma consequência direta, lógica e muito bem justificada das provas que estão ali nos autos do processo. E este quadro aqui deixa as alternativas bem claras. De um lado, a gente tem o sistema da prova tarifada, onde a lei já dá o preço, já diz o valor de cada prova. É bem raro hoje em dia, mas ainda existe. Um exemplo clássico é a prova da morte de alguém que exige a certidão de óbito. Do outro extremo, a gente tem a íntima convicção. Aqui o julgador decide com base no que sente, sem precisar dar satisfação. Sabe onde isso acontece? Lá no tribunal do júri, com jurados. O nosso sistema, o livre convencimento motivado, fica justamente no meio termo, liberdade com responsabilidade. Certo. Agora que a gente já sabe como o juiz pensa, vamos organizar as peças desse tabuleiro. Dominar esses conceitos aqui é a chave para não cair em nenhuma pegadinha na hora da prova. Olha só. Essa é uma daquelas distinções clássicas que derrubam muita gente. Prova é o meio, é o instrumento, é o laudo, é o depoimento. O objeto da prova, por outro lado, é o fim, é o fato que a gente quer provar. Pensa num homicídio. O laudo do perito é a prova. A morte da vítima, a materialidade do crime, isso é o objeto da prova. Parece simples, né? E é, mas é fundamental ter isso bem claro. E atenção, nem tudo precisa de prova. A lei nos poupa de provar o óbvio. Fatos evidentes, por exemplo, como 2 mais 2 são 4. Fatos notórios, que todo mundo sabe, como o fato do carnaval ser em fevereiro ou março. As presunções legais, como a de inocência. Quem tem que derrubar essa presunção é a acusação. E, claro, os fatos inúteis, aqueles que não mudam em nada a história. Não se perde tempo com isso. As provas também têm suas classificações. Se a gente olhar para o objeto, a prova pode ser direta, tipo a testemunha que viu o crime acontecer, ou indireta, que prova um fato que leva a uma conclusão sobre o crime. Quanto ao valor, a prova plena é aquela que se basta, é forte o suficiente. Já a não plena, como um indício, precisa de outras para se fortalecer. E por fim, quanto ao sujeito, a diferença é fácil. Prova real vem de uma coisa, como a arma do crime. Prova pessoal vem de uma pessoa, como um testemunho. E a tal da prova emprestada? O nome já diz tudo, né? É uma prova que a gente pega emprestada de outro processo. E aqui tem um pulo do gato para concurso. O STJ já pacificou. O mais importante não é se as partes nos dois processos são as mesmas. O que realmente importa, o requisito de ouro, é o contraditório. Ou seja, a parte contra quem essa prova está sendo usada teve a chance de se manifestar sobre ela, de questioná-la nesse novo processo. Se teve, a prova é válida. Ok, já conhecemos as peças. Agora vamos para as regras do jogo. São esses princípios que garantem o equilíbrio e a justiça na hora de produzir as provas. Bom, o contraditório é o princípio mestre. Tudo que é apresentado por uma parte, a outra tem o direito de rebater. Já a comunhão da prova é interessante. Depois que a prova entra no processo, ela não tem mais dono, ela é do processo. Se a defesa leva uma testemunha que acaba complicando o réu, a acusação pode usar esse depoimento. A oralidade busca o contato direto do juiz com a fonte da prova. A autorresponsabilidade é bem direta. Alegou, prove. Se não provar, arque com as consequências. E claro, o famoso direito de não produzir prova contra si mesmo, o direito ao silêncio. Vamos agora para o como fazer. Como é que a prova entra no processo e, afinal de contas, de quem é a responsabilidade por provar cada coisa? Toda prova tem um ciclo de vida, digamos assim. Primeiro, uma parte a propõe. Depois, o juiz faz um filtro. Ele admite ou não.
Se admitir, vem a fase da produção, que é quando a prova é feita de fato. E por último, lá na sentença, o juiz faz a valoração, ou seja, ele diz o peso que aquela prova teve para a sua decisão final. Então, quem tem o dever de provar? A regra do artigo 156 do CPP é clara. O ônus da prova cabe a quem alega. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a obrigação de provar que o réu é culpado, de quebrar a presunção de inocência, é toda da acusação. Se a defesa vem com uma história nova, tipo um álibi, aí sim, o ônus de provar esse álibi é da defesa. Isso nos leva a uma pergunta que sempre gera debate. E o juiz? Ele, que deveria ser imparcial, pode simplesmente tomar a iniciativa e mandar produzir uma prova que ninguém pediu? O artigo 3A do CPP é a certidão de óbito do juiz inquisidor no Brasil. O STF confirmou sua validade, sepultando qualquer tentativa de retorno ao modelo onde o juiz ajudava a produzir prova contra o réu. Chegamos! Este é o tópico mais quente, o que tem a maior incidência em provas, as provas obtidas ilegalmente. Aqui, um pequeno detalhe pode anular um processo inteiro. Vamos com calma. A primeira coisa, a mais importante, é separar o joio do trigo. Prova ilícita é aquela que fere uma norma de direito material, como a Constituição Federal. Pensa numa interceptação telefônica sem autorização judicial. A consequência para ela é fatal. Tem que ser arrancada do processo e destruída. Já a prova ilegítima é diferente. Ela viola uma regra de procedimento, uma regra de direito processual. Por exemplo, uma perícia que deveria ter 2 peritos e só tem 1. A consequência aqui é outra. Ela cai no regime das nulidades e pode até ser consertada se não tiver causado prejuízo. E para nunca mais esquecer essa diferença, uma dica de ouro, um mnemônico visual. É só contar as letras. Ilícitas têm 8 letras, assim como material. Ilegítimas têm 10 letras, assim como processual. Simples, bobo até, mas na hora do nervosismo da prova, isso salva. E o problema não para por aí. O veneno se espalha. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a prova original, a árvore, é ilícita, todas as outras provas que nasceram a partir dela, os frutos, também estão contaminadas. Por exemplo, uma confissão conseguida com tortura que leva a polícia até a arma do crime. A confissão é ilícita e contamina a apreensão da arma. Mas felizmente existem alguns antídotos. A prova derivada pode ser salva se existir uma fonte independente, ou seja, se a polícia chegou naquela mesma prova por um outro caminho, totalmente legal. Ou pela teoria da descoberta inevitável, que diz que se aquela prova ia ser encontrada de qualquer jeito, ela pode ser usada. E a exceção das exceções, a prova ilícita pode ser usada sim, mas com uma condição, só se for para beneficiar o réu. É o chamado uso pró-réu. Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada em como o STJ e o STF aplicam essas regras todas no mundo real. É aqui que a teoria vira prática de verdade. Olhem esse caso prático do STJ. O réu sumiu e o processo ficou suspenso. O juiz pode querer adiantar o depoimento de uma testemunha só porque, com o tempo ela pode esquecer dos fatos? A súmula 455 do STJ diz que não. A simples passagem do tempo, por si só, não justifica. Precisa ter um motivo concreto, um risco real daquela prova se perder. E para encerrar, uma grande lição do STF. Descobrir que uma prova é ilícita não significa que o processo acabou. Se existirem outras provas que não tenham nada a ver com a prova contaminada, o processo segue em frente. Isso nos deixa com a grande reflexão por trás de tudo isso. O processo penal é essa eterna balança entre a busca pela verdade e o respeito aos direitos fundamentais. A prova é exatamente o palco onde esse equilíbrio é testado todos os dias. E dominar essas regras é, no fim das contas, entender a alma do processo penal. A prova pericial no processo penal. Nós vamos destrinchar as regras do exame de corpo de delito e da cadeia de custódia. São 2 assuntos que as bancas adoram cobrar e que precisam estar na ponta da língua de quem quer ser aprovado. Para facilitar o estudo, nossa análise está dividida em 6 sessões, bem diretas. É uma lógica pensada para ajudar na memorização e, claro, na hora daquela revisão de véspera. A gente vai do conceito mais básico até os detalhes mais quentes da legislação. Então, bora começar! Ok, vamos lá. O ponto de partida de tudo, o alicerce da prova material é ele, o exame de corpo de delito. É esse exame que vai dizer se o crime de fato aconteceu, se ele deixou marcas, se deixou vestígios. E aqui está a regra de ouro, direto do artigo 158 do Código de Processo Penal. O exame é indispensável. O que isso quer dizer? Que se o crime deixa vestígios, não é uma opção, é uma obrigação.
E atenção máxima aqui, porque isso é um clássico de prova. Nem a confissão do réu, ele dizendo, fui eu mesmo, pode substituir a falta desse exame. A materialidade do crime tem que ser provada tecnicamente. Ponto. Agora, uma distinção que a gente precisa ter bem clara é entre o exame direto e o indireto. O direto, é o óbvio, o perito está lá, cara a cara com o vestígio. Já o indireto acontece quando os vestígios sumiram. Mas calma, mesmo sem os vestígios podem existir outras informações confiáveis, tipo prontuários médicos, fotografias, e o perito vai usar esses documentos para conseguir produzir o laudo. E aqui, muito, mas muito cuidado para não cair numa pegadinha clássica de concurso. É fundamental não confundir exame indireto que, perceba, resulta num laudo pericial com a prova testemunhal. A prova testemunhal lá do artigo 167 entra em cena para suprir a falta do exame. Ou seja, no exame indireto, a gente tem um perito e tem um laudo. Já na prova testemunhal, não tem laudo nenhum, são as testemunhas que vão narrar o que viram substituindo a perícia que não pôde ser feita. Então quer dizer que o exame é sempre obrigatório? Não. Existem exceções importantes. A primeira é justamente essa, quando os vestígios desaparecem. E aqui a jurisprudência consolidou uma ideia-chave. Não é só a prova testemunhal que supre a falta do exame, mas qualquer meio de prova válido. A outra exceção vale para os crimes de menor potencial ofensivo, lá nos juizados especiais. Nesses casos, um boletim médico ou algo parecido já pode ser o suficiente. E a lei não para no tempo, Ela evoluiu para proteger os mais vulneráveis. Uma alteração recente da Lei 13.721 de 2018 trouxe prioridades. Ela determinou que o exame de corpo de delito tem que ser feito com prioridade máxima em casos de violência contra esses grupos. Por ser uma alteração legislativa recente, a chance disso aparecer na prova é altíssima. Fica a dica. Beleza, já entendemos o que. Agora vamos ver o como. A gente entra agora nas formalidades da prova pericial. Conhecer essas regrinhas do jogo é o que vai fazer toda a diferença para entender se a prova é válida e, claro, para acertar as questões de processo penal. E aqui temos uma regra que parece simples, mas que derruba uma galera. Para perito oficial, basta um só. Mas, se não tiver um oficial disponível, a lei exige 2 peritos não oficiais. Eles também são chamados de peritos ad hoc ou leios, e eles precisam prestar o compromisso de fazer um bom trabalho. Então a regra é fácil de lembrar, ou é um oficial, ou são 2 não oficiais. Simples assim. E se os peritos não chegarem a um acordo, o que acontece? Bom, o código tem um procedimento bem claro para isso. Primeiro, cada um faz o seu próprio laudo. Depois, a autoridade chama um terceiro perito para dar o voto de Minerva. E se mesmo assim a confusão continuar, pode-se até determinar uma perícia totalmente nova. É um passo a passo bem lógico. Tudo para garantir a segurança da prova. Agora, esse slide mostra um princípio fundamental do nosso sistema de justiça. O laudo pericial não é uma verdade absoluta que o juiz tem que engolir. Ele tem o poder, e na verdade o dever, de analisar aquele laudo junto com todas as outras provas do processo. Ele pode sim discordar do perito, desde que fundamente, que explique o porquê da sua decisão. É o famoso sistema do livre convencimento motivado em plena ação. Muito bem. Vamos sair um pouco da teoria geral e ver como essas regras funcionam na prática, em tipos específicos de perícias. São aquelas que aparecem o tempo todo nas investigações e, como não podia deixar de ser, nas provas de concurso. Essa tabela aqui é um resumo perfeito para a hora da revisão. Para a autópsia, tem a famosa regra das 6 horas. Para a lesão corporal, a gente tem a possibilidade do exame complementar, que é super importante, principalmente para qualificar o crime como grave. No caso de incêndio, a perícia é bem ampla. Ela busca a causa, o perigo. E no exame grafotécnico, a pessoa pode ser chamada para escrever algo para fornecer um padrão de escrita. Detalhe, ela não é obrigada, por causa do princípio de não produzir prova contra si mesma. E aqui está o pulo do gato para quem quer gabaritar a prova. Não adianta só saber o que está na lei, tem que saber como os tribunais interpretam essa lei. E a jurisprudência, ao longo do tempo, foi flexibilizando a necessidade da perícia em vários casos. Por exemplo, no furto qualificado ou no porte de arma, hoje se entende que outros meios de prova podem ser suficientes. Isso mostra que o direito é dinâmico, ele se adapta à realidade. Chegamos agora no tópico mais moderno e, sem dúvida, um dos mais importantes da prova pericial hoje em dia, a cadeia de custódia. Ela foi instituída pelo pacote anticrime e veio para colocar ordem na casa, para sistematizar e garantir que o vestígio é idôneo, do começo ao fim do processo. A definição que está na lei é bem clara. A cadeia de custódia é, basicamente, a biografia documentada de um vestígio. O objetivo é criar um histórico completo, sem furos, para a gente saber a qualquer momento por onde aquela prova passou,
quem colocou a mão nela e como ela foi guardada. Isso é essencial para acabar com qualquer dúvida sobre a autenticidade da prova. A lei não deixou espaço para improviso, não. Ela detalhou um processo bem certinho, com 10 etapas obrigatórias. Todo agente público tem que seguir esses passos para manter a integridade da cadeia de custódia. E aqui estão elas, as 10 etapas, uma seguida da outra, do reconhecimento inicial lá na cena do crime até o descarte final. É um fluxo que tem que ser cronológico e sem interrupções. Cada passo desse é documentado para garantir a rastreabilidade da prova. É muito importante memorizar essa sequência, hein? Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Para fechar, vamos focar nos detalhes práticos de como a prova tem que ser embalada e guardada. São regras que, se forem descumpridas, podem colocar tudo a perder, comprometendo a validade do vestígio. Para que a cadeia de custódia funcione de verdade, essas regras de acondicionamento são cruciais. O ponto central aqui é segurança e rastreabilidade. Cada vestígio é embalado de forma individual. O recipiente é lacrado com um número único. Em regra, só o perito pode abrir. E quando ele abre, precisa documentar tudo e, olha que interessante, guardar o lacre antigo dentro da nova embalagem. E para centralizar e organizar tudo isso, a lei criou a obrigação de ter uma central de custódia. São procedimentos bem rigorosos para garantir que a prova que chega para o juiz é a mesmíssima que foi coletada lá na cena do crime. Interrogatório, confissão e as declarações do ofendido. A ideia aqui é destrinchar tudo que é preciso para gabaritar essas questões. Vamos nessa? Para a gente organizar o raciocínio e facilitar a memorização, eu montei este roteiro. Primeiro, a gente começa com a base, o que é o interrogatório. Depois, a gente parte para as características, o procedimento e os direitos do réu. Na sequência, a gente mergulha na prova da confissão e, para fechar, vamos entender o papel das declarações do ofendido. Tudo esquematizado para não ter erro. Então, vamos começar. Vamos lá. O interrogatório do réu, esse é, sem dúvida, um dos momentos mais cruciais, mais tensos de todo o processo penal. É ali, cara a cara com o juiz, que o acusado vai ter a chance de se defender, de contar a sua versão. É um ato de uma importância estratégica gigantesca. E aqui está o primeiro ponto que precisa ficar muito claro: o verdadeiro pulo do gato. O interrogatório tem uma natureza dupla, uma dupla face. Como assim? Bom, por um lado ele é um meio de prova, claro. O juiz vai ouvir e pode usar aquilo para formar a convicção dele. Mas por outro lado, e isso é o principal, ele é um meio de defesa. É a oportunidade de ouro do réu exercer a sua autodefesa. Entender essa dualidade é o que vai te salvar de muita pegadinha. Pessoal, essa mudança de 2008 foi uma verdadeira revolução. Sério. Antes, o interrogatório podia acontecer a qualquer hora. Agora, não. Ele é o último ato da instrução. E por que isso é tão importante? Simples. Significa que o réu fala por último. Ele vai ouvir tudo, todas as testemunhas, todas as provas que a acusação produziu contra ele, e só depois ele apresenta sua defesa. É uma baita garantia da ampla defesa. Tá, mas aí sempre surge aquela dúvida clássica de prova. E as leis especiais, tipo a lei de drogas, que mandava o interrogatório ser o primeiro ato? Como fica essa treta? O que o STF fez para resolver esse conflito? Pensa um pouco aí. O que deveria valer mais, a regra de uma lei específica ou uma garantia fundamental da Constituição? E a resposta do STF foi categórica. A corte disse, olha, a Constituição Federal está acima de tudo. Portanto, a regra do interrogatório como último ato vale para todos os processos, sem exceção, inclusive os especiais. É ampla defesa e o contraditório falando mais alto, colocando ordem na casa e alinhando todo o sistema. Certo. Mas para não gerar uma bagunça, uma insegurança jurídica maluca, o STF teve que ser esperto. Ele fez o que a gente chama de modulação dos efeitos. O que é isso? Basicamente, eles criaram uma linha de corte. A nova regra só passou a valer a partir de 11 de março de 2016. O que aconteceu antes, mesmo que o interrogatório tenha sido o primeiro ato, continua válido. Foi uma decisão bem pragmática para evitar o caos, né? Beleza? Agora que a gente já entendeu a natureza e principalmente a posição do interrogatório lá no finalzinho da instrução, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos ver as características essenciais dele. São esses detalhes que as bancas adoram cobrar, então atenção total agora. Aqui a gente tem um resumo das principais características. É quase um mapa mental. Nós vamos passar pelas mais importantes, aquelas que são figurinha carimbada em concurso. E fica de olho ali no número 8, a videoconferência, porque ela é uma exceção e sempre gera muita dúvida. Cuidado aqui, essa é uma pegadinha clássica.
O interrogatório é obrigatório para o juiz, ou seja, ele tem que marcar a data, tem que designar o ato. Se não fizer, o processo é nulo. Mas o comparecimento do réu é facultativo. Ele pode escolher não ir e a ausência dele não pode de forma alguma prejudicá-lo. Essa aqui é bem direta, mas fundamental. O interrogatório é um ato personalíssimo. O que isso quer dizer? Que só o réu, em carne e osso, pode ser interrogado. Ninguém mais, nem a mãe, nem o pai, nem o melhor advogado do mundo pode falar por ele nesse momento. É autodefesa na sua essência. Outro ponto importante. Se tivermos mais de um réu no mesmo processo, cada um deles vai ser interrogado separadamente, um de cada vez, sem que os outros estejam presentes. A lógica por trás disso é bem simples: garantir a liberdade e a espontaneidade de cada um. É para evitar que um depoimento influencie ou até intimide o outro. Muito bem, já vimos as características, agora como é que isso tudo acontece na prática, no dia a dia do fórum? Qual é o roteiro do interrogatório e, mais importante, quais são os direitos que brindam o réu nesse momento tão delicado? Vamos descobrir agora. O fluxo é bem definido. Primeiro, o juiz vai identificar o réu e, antes de qualquer coisa, vai avisar: o senhor tem o direito de ficar em silêncio. Depois o juiz começa a perguntar. E só então, no final, é que as partes, acusação e defesa, podem fazer perguntas, mas sempre passando pelo juiz. É o juiz que dirige a orquestra. Esse é o nosso sistema presidencialista. Essa frase em latim, nemo tenetur si detegere, pode até assustar, mas o significado é a base de tudo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É esse princípio que fundamenta o direito ao silêncio. É uma das maiores garantias que uma pessoa pode ter num processo criminal. Agora, uma informação que vale ouro, pessoal. O artigo 198 do Código de Processo Penal, que permitia que o silêncio fosse interpretado contra o réu, já era. Ele foi revogado tacitamente pela Constituição. O que vale hoje, o que está no jogo, é o artigo 186, que diz com todas as letras: o silêncio não pode, de jeito nenhum, prejudicar a defesa. Ficar calado é um direito e não uma confissão. E atenção para essa distinção que vive caindo em prova. A presença do advogado é obrigatória no interrogatório judicial, perante o juiz. Mas lá atrás, na fase do inquérito, na delegacia, não é. Por quê? Porque no inquérito ainda se está investigando, não existe uma acusação formal. As garantias plenas, como a defesa técnica indispensável, entram em cena com força total quando a pessoa vira réu de verdade. Ok. Saindo do interrogatório, vamos entrar em outro meio de prova que sempre gera debate: a confissão. Será que confessar é sempre a melhor saída? E qual é o peso que o juiz dá para uma confissão? Vamos analisar isso com calma. Confissão, basicamente, é quando o réu vira e fala: fui eu. Ele admite a prática do crime. Mas muito cuidado, no Brasil, a confissão não tem valor absoluto. O juiz não pode simplesmente condenar alguém só porque a pessoa confessou. Ele precisa olhar todo o contexto, todas as outras provas. Afinal, a gente sabe que existem confissões obtidas sob pressão, por medo ou até para proteger alguém. Para facilitar, a doutrina classifica a confissão de várias formas, como a gente pode ver nessa tabela. É bom conhecer todas, mas eu quero chamar a atenção para a última linha: a diferença entre confissão simples e qualificada. É aqui que o bicho pega, onde as questões ficam mais capciosas. E agora, uma dica de jurisprudência quentíssima, direto do forno do STJ. Antigamente, a confissão qualificada, aquela que o réu diz: sim, eu fiz, mas foi em legítima defesa, não dava direito atenuante da pena. Mas o STJ mudou de ideia. Hoje, o entendimento é que mesmo essa confissão qualificada gera, sim, o direito a atenuante. Anote isso aí, porque a atualização jurisprudencial é o que as bancas mais amam cobrar. E para a gente fechar nosso estudo de hoje, vamos falar das declarações do ofendido, ou seja, da vítima, da pessoa que sofreu o crime. Qual é o valor que se dá ao que ela diz e qual é a diferença fundamental entre o ofendido e uma testemunha qualquer? Vamos ver isso agora. Olha só essa comparação. Ela deixa tudo bem claro. O ofendido, a vítima, é parte interessada na história. Tem um interesse direto no resultado do processo. Por isso, a lei não exige que ele preste o compromisso de dizer a verdade. Já a testemunha é diferente. Em tese, é um terceiro neutro, que só está ali para contar o que viu. Por isso, ela presta juramento e, se mentir, comete o crime de falso testemunho. Essa distinção é a chave de tudo. Vamos mergulhar fundo na prova testemunhal. Um dos temas, mais quentes e decisivos em processo penal para quem está na batalha dos concursos. A gente vai desvendar juntos cada detalhe que as bancas, especialmente o Sebrasp, adoram cobrar. Então, qual que é o nosso plano de voo?
A gente vai seguir essa estrutura aqui em 5 etapas bem organizadas. Começamos com os fundamentos, passamos pela classificação, direitos e deveres, até chegar nos procedimentos de reconhecimento. A ideia é construir o conhecimento de uma forma lógica para não esquecer mais. Vamos lá? Para começar, a gente precisa entender o porquê. Por que a prova testemunhal é um verdadeiro pilar no processo penal. Ela tem uma importância aqui que, sinceramente, não se vê em outras áreas do direito. E a diferença crucial está exatamente aqui. Pensa comigo, no processo civil, geralmente tudo gira em torno de papel, de contrato, de documento. Agora, no processo penal, bem, crimes raramente vêm com recibo ou contrato assinado, né? Por isso, a palavra de quem viu, de quem ouviu, ganha um peso gigantesco. Muitas vezes é a única coisa que a gente tem. A regra geral, que está lá no artigo 202 do Código de Processo Penal, parece bem simples. Toda pessoa poderá ser testemunha. E é verdade, o princípio é esse. Mas, como todo bom concurseiro sabe, é nas exceções, nos detalhes e nas entrelinhas que as bancas montam aquelas questões para derrubar a gente. E é aí que vamos focar. Certo, agora vamos organizar a casa. Classificar as testemunhas é fundamental, porque cada tipo tem um papel, tem regras e consequências diferentes dentro do processo. Isso afeta, por exemplo, aquele limite numérico que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui já tem um ponto que, olha, despenca em prova. A testemunha referida, aquela que outra testemunha menciona, e a judicial, chamada pelo próprio juiz, não entram naquele limite numérico que as partes têm. E por que isso é importante? Para que a busca pela verdade não fique presa a um número. As bancas amam essa pegadinha. Fique de olho. Agora, essa distinção aqui é talvez a mais importante de todas. A testemunha compromissada jura dizer a verdade. Já o informante, que geralmente é um parente ou alguém muito próximo, é ouvido, mas sem esse compromisso formal. E aqui vem a dica de ouro, anota aí. O informante, assim como a testemunha referida, também não entra no cálculo do limite máximo. Isso é a questão certa. Bom, e falando em limite, os números são bem diretos. A lei estabelece um teto que varia conforme o rito do processo. No procedimento ordinário, são 8 testemunhas para cada parte. Já no sumário, o número cai para 5. É aquele tipo de informação para memorizar mesmo, porque sempre aparece. Ah, mas aqui é que o negócio fica interessante e onde muita gente boa escorrega. O limite de 8 ou 5 testemunhas não é por processo, não. É por cada fato que está sendo julgado para cada réu. Então, se a gente tem um caso com, digamos, 3 fatos diferentes e 2 réus, a defesa pode, teoricamente, arrolar até 48 testemunhas. Esse cálculo precisa estar na ponta da língua. Ok, já organizamos os tipos de testemunhas. Agora vamos entender as regras do jogo. Quais são os deveres, os direitos e as características principais que definem como uma testemunha atua no processo? São basicamente 4: oralidade, objetividade, individualidade e obrigatoriedade. O depoimento é falado, deve se ater aos fatos sem achismos, cada testemunha fala separadamente, sem contato com as outras, e, em regra, é um dever comparecer. Mas, claro, cada uma dessas características tem suas exceções, que são prato cheio para as bancas, como a possibilidade de a testemunha consultar breves anotações. Isso nos leva a uma situação bem delicada. Pensa só, e se, para dizer a verdade, a testemunha acabar se colocando numa fria, se auto-incriminando? Como fica? A resposta está nesse princípio com o nome em latim nemo tenetur sed tegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso significa que mesmo a testemunha que jurou dizer a verdade, se uma pergunta puder incriminá-la, ela tem o direito de ficar em silêncio ou até mesmo de mentir sobre aquele ponto específico. E nesse caso, ela não comete o crime de falso testemunho. Isso é fundamental. Beleza, já entendemos as regras gerais. Agora vamos para a parte prática, para o campo de batalha da audiência. Como se pode contestar uma testemunha? E qual a ordem certa para os depoimentos acontecerem? A ferramenta para contestar uma testemunha se chama contradita. É o momento em que uma das partes levanta e diz: Excelência, essa testemunha não deveria ser ouvida, ou pelo menos não sob compromisso. E o momento para isso é crucial. Tem que ser feito antes do depoimento começar. Depois, já era. E dependendo do motivo dessa contradita, o juiz pode tomar 3 caminhos. Se a pessoa é legalmente proibida de depor, como o padre sobre o que ouviu em confissão, o juiz simplesmente a dispensa.
Se for o caso de um parente, por exemplo, ele ouve a pessoa como informante, sem o juramento. E se for só uma suspeita de amizade ou inimizade, o juiz ouve o depoimento, mas já anota mentalmente. Preciso analisar esse depoimento com certo cuidado. A ordem da coisa também é sagrada. Primeiro, ouvem-se as testemunhas da acusação, depois, as da defesa. Se essa ordem for invertida, temos um erro, mas atenção, para anular o ato, não basta só apontar o erro. A parte tem que provar o prejuízo concreto que sofreu. Isso é tal da nulidade relativa, um conceito-chave em processo penal. O nosso sistema de inquirição, hoje, é o cross-examination. O que isso quer dizer? Que o advogado ou promotor faz as perguntas diretamente para a testemunha, num fogo cruzado. O juiz fica mais como um árbitro, garantindo que as perguntas sejam pertinentes e não tentem induzir a resposta. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar de um procedimento super específico e que está muito em alta, o reconhecimento de pessoas e coisas. O reconhecimento de pessoas tem um ritual, um passo a passo previsto lá no artigo 226. São essas 4 etapas pensadas para dar mais segurança ao ato. E olha, esse artigo hoje em dia está pegando fogo nos tribunais superiores. O STJ e o STF estão cada vez mais rigorosos com a aplicação dessas regras. Fiquem ligados, porque isso vai ser muito cobrado. E é interessante notar que, embora o Código de Processo Penal não fale com todas as letras, a gente tem o reconhecimento por foto e por voz, que são super comuns hoje em dia. A jurisprudência e a doutrina aceitam, desde que, claro, sejam feitos com o máximo de cuidado possível. E aqui, muito cuidado para não confundir as coisas. Uma coisa é o reconhecimento fonográfico, em que a testemunha ouve uma voz e diz: acho que é ele, é um ato de memória. Outra coisa bem diferente é a perícia de locutor, que é um exame técnico, científico, feito por um perito, que tem um valor de prova muito mais robusto. E mais uma vez, aquele princípio que a gente já viu volta com tudo aqui. Assim como ninguém é obrigado a falar algo que o incrimine, o acusado também não pode ser forçado a fornecer uma amostra da sua voz para ser comparada. É o direito de não produzir prova contra si mesmo em ação. A gente vai passar pela prova testemunhal, depois reconhecimento, prova documental e, para fechar com chave de ouro, busca e apreensão. Tudo pensado para facilitar a revisão, hein? Vamos lá. Certo, começando com a prova testemunhal. O básico do básico que a gente precisa saber. E aí, o que acontece quando a testemunha é chamada e simplesmente não vai? Olha só, aqui está o pulo do gato. A consequência para a testemunha que falta não é uma só, é dupla. De um lado, tem a medida coercitiva, ou seja, o Estado vai lá e leva a força para depor. E do outro lado ainda tem as sanções. Multa, processo por desobediência e ainda paga os custos. É uma pancada só. As bancas adoram brincar com isso. Agora, um ponto super importante, a proteção da testemunha. A ideia é garantir que o depoimento seja o mais verdadeiro possível, sem intimidação. E existe uma ordem de preferência aqui, viu? Primeiro, tenta-se a videoconferência. Só se não der mesmo, aí sim o réu é retirado da sala. Grave essa ordem, porque é detalhe que faz a diferença na prova. Seguindo em frente, vamos para os casos especiais, porque não é toda regra tem sua exceção, e é exatamente aí que o examinador gosta de testar a nossa atenção. Essa listinha aqui tem que estar na ponta da língua. O que acontece com essas autoridades? Elas não recebem uma intimação comum para aparecer no fórum. O depoimento delas é agendado, sabe? É a famosa testemunha com hora marcada. É uma prerrogativa de função que despenca em concurso. E essa prerrogativa pode ir ainda mais longe. Para o topo da pirâmide, como presidente da República, a lei dá a opção de depor por escrito. Isso mesmo, as perguntas vão e as respostas vêm no papel. É o nível máximo de tratamento diferenciado. Certo, agora um ponto que derruba muita gente, a diferença entre carta precatória e rogatória. Precatória nacional é para ouvir alguém em outra cidade ou estado. E um detalhe de ouro, expedir a precatória não suspende o processo. Já a rogatória é para coisa internacional, para ouvir alguém em outro país. Ela é bem mais complexa, só rola se for muito necessária e quem pediu, paga a conta. Beleza, vamos falar agora de reconhecimento e acareação. São duas ferramentas bem diferentes para buscar a verdade. E olha, o procedimento do reconhecimento de pessoas é super formal, cheio de regrinhas. Esses passos aqui não são sugestão, são obrigatórios. Se pular alguma etapa, a prova pode ser invalidada. Percebe a lógica? Primeiro a pessoa descreve quem ela viu,
para só depois olhar uma fila de suspeitos. Isso evita que a polícia, sem querer, induza ao reconhecimento. A formalidade aqui é uma garantia. Essa regra é simples, mas fundamental para não contaminar a prova. Imagina se uma testemunha fala para outra: "Ah, é o terceiro da fila." Pronto, já era. O reconhecimento da segunda pessoa não vale mais nada. Por isso, a regra é clara: é um de cada vez, sem conversa. A cariação, por outro lado, é o nosso tira-tema oficial. Sabe quando as histórias não batem? O juiz bota todo mundo cara a cara para ver quem sustenta a sua versão. É um confronto direto para tentar resolver as contradições ali, na hora. Mudando um pouco de assunto, vamos agora para as provas materiais. Como é que os documentos e os indícios entram nessa história toda? Essa pergunta é um clássico dos clássicos em provas. Ela vai direto num dos princípios mais importantes do processo penal. Será que vale tudo na hora de provar um crime? A resposta é um sonoro não. A regra é absoluta. Prova obtida de forma ilícita é lixo processual, não pode ser usada. Uma carta roubada, uma gravação clandestina, nada disso entra no processo. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada em ação. Muita gente confunde indício. Indício não é uma prova direta, tipo eu vi. É mais como uma peça de quebra-cabeça. É um fato que a gente já provou e que, por lógica, nos leva a acreditar em outro fato. Sozinho, um indício pode ser fraco, mas um conjunto de indícios fortes e que apontam na mesma direção, aí a história muda. Chegamos num dos temas preferidos das bancas, busca e apreensão. Vamos começar com as regras gerais, o alicerce de tudo. Atenção máxima aqui na diferença desses termos. Para entrar na casa de alguém, a busca domiciliar, a lei exige fundadas razões. É um padrão mais alto, mais rigoroso. Já para a busca pessoal, a famosa revista ou baculejo, basta a fundada suspeita. As bancas amam trocar um pelo outro para ver quem escorrega. Para ser válido, um mandado de busca não pode ser genérico. Ele tem que ter esses 3 elementos: indicar direitinho o local, dizer o porquê da busca e ter as assinaturas corretas. Mas e a exceção? A busca pessoal, ela pode rolar sem mandado se for caso de flagrante ou da tal da fundada suspeita que a gente acabou de ver. Ok, já sabemos as regras, mas e na prática? Como se executa uma busca e apreensão? O como e o quando são tão importantes quanto o porquê. Essa é uma pergunta que envolve um direito fundamental, a inviolabilidade do domicílio. A casa da gente é o nosso porto seguro. Será que a polícia pode entrar lá a qualquer hora do dia ou da noite? E a resposta é categórica. A regra é não. Busca domiciliar só durante o dia. Fim de papo. Ah, mas e a exceção? Sempre tem, né? A única, e repito, única exceção prevista na lei é se o próprio morador concordar. Se ele falar, pode entrar, aí beleza. Se não, só com o sol a pino. E o procedimento tem todo um ritual para garantir a legalidade. Os policiais chegam, mostram e leem o mandado. Se ninguém abrir, podem arrombar. Se não tiver ninguém em casa, chamam um vizinho para acompanhar. E no final, tudo é registrado num documento, um auto, assinado por 2 testemunhas. Cada passo é uma garantia.